Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Um dia depois da mega operação das Forças de Segurança do Rio de Janeiro, nos complexos da Penha e do Alemão, dezenas de corpos foram encontrados em uma área de mata na região. Bom, segundo o governo do estado, a maioria é de integrantes do Comando Vermelho, que entraram em confronto com a polícia. Dessa forma, o número de mortos subiu para 119 e 113 suspeitos foram presos. O dia amanheceu com os corpos enfileirados num dos acessos ao Complexo da Penha, na zona norte do Rio. A cena chamou a atenção da comunidade, ainda assustada com o intenso tiroteio de ontem. Familiares reconheceram os mortos no local. Os corpos foram retirados de uma área de mata. É a mesma região por onde narcoterroristas foram flagrados tentando fugir da polícia no início da mega operação. A Serra da Misericórdia divide os complexos da Penha e do Alemão. Ela já foi usada como rota de fuga em outras operações. Sabendo disso, a polícia infiltrou agentes na mata para surpreender os soldados do Comando Vermelho. A tática foi chamada de Muro do Bope. As outras forças, tanto da Polícia Civil e da Polícia Militar, empurraram esses elementos para essa rota de fuga. Houve um forte enfrentamento. Aqueles que optaram em se entregar foram presos. A remoção dos corpos começou ainda de madrugada, quando os tiroteios deram uma trégua. Pelo caminho, as marcas do confronto. No chão, cápsulas de fuzil e granadas. Nas árvores, sinais dos tiros. Tem 2 corpos aqui! Alguns criminosos estavam com roupas camufladas, escondidos na mata. Corpos retirados por moradores ainda usavam o fardamento de guerra. Os veículos da Defesa Civil não deram conta de transportar todos os corpos de uma só vez. A cena se repetiu no Instituto Médico Legal do Rio, onde os mortos ficaram enfileirados do lado de fora à espera de uma vaga. A rotina do principal prédio do IML do Rio precisou ser alterada. Com o grande movimento, a unidade aqui do centro da cidade decidiu fechar as portas para se dedicar à identificação dos corpos trazidos dos complexos da Penha e do Alemão. Outras ocorrências na capital foram encaminhadas para outras unidades. No prédio do Departamento Estadual de Trânsito do Rio, que fica ao lado do IML, uma estrutura da Defensoria Pública foi montada para receber familiares. A operação nos complexos da Penha e do Alemão resultou em mais de 100 prisões, sendo 33 suspeitos de outros estados. Narcoterroristas de Goiás e do Pará também morreram no conflito. Cercados pela polícia, os criminosos que estavam nessa casa se entregaram. A dificuldade de acesso a pontos das comunidades e a proximidade com as vias expressas transformaram os complexos da zona norte do Rio no quartel-general do Comando Vermelho. É dali que é feito o planejamento para as ações criminosas da facção. O principal chefe é Edgar Alves Rodrigues, o Doca, que está foragido. Ele teria comandado a invasão ao Complexo da Pedreira nesta semana. Uma moradora da comunidade foi morta com tiros de fuzil quando um criminoso invadiu a casa dela. A operação de ontem foi o maior baque que o Comando Vermelho, em toda a sua história, já tomou, desde sua fundação lá no final da década de 70, com uma perda tão grande de armas, de drogas e principalmente de lideranças. Vamos voltar ao Rio de Janeiro, agora ao vivo, com o repórter Pedro Paulo Filho. Você nos mostrou, Pedro Paulo, na reportagem, que a rotina aí do IML foi completamente alterada. Mostra pra gente agora qual é a situação de momento e se ainda há muita gente esperando a liberação de corpos. Boa noite. Oi, Edu, uma boa noite para você, boa noite a todos. As famílias, tanto na Defensoria Pública quanto aqui no IML, aguardando a informação durante todo o dia, e os primeiros a chegarem aqui receberam a informação de que os primeiros corpos serão liberados até sábado. Só que ainda não há uma definição oficial
de quando todos os mais de 100 mortos serão liberados. Isso porque o trabalho de identificação ainda está sendo feito nessa unidade que está voltada exclusivamente para esse trabalho. Agora à tarde, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que o governo federal está disposto a colaborar com peritos criminais, bancos de dados de DNA e de balística, justamente para acelerar a identificação dos corpos. Equipes da Defensoria Pública também estão atuando nesse trabalho, assim como nas audiências de custódia dos 113 presos nessa mega operação. Governo do Rio diz que maioria dos corpos retirados da mata era de integrantes do tráfico. Familiares e amigos prestam homenagens aos policiais mortos nos confrontos. Diretor da Polícia Federal admite que sabia da operação, mas avaliou que não seria necessário enviar agentes. Ministro da Justiça e governador do Rio anunciam ações integradas contra o crime organizado. A Argentina classifica Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas. Depois de passar pela Jamaica, furacão atinge Cuba e Haiti, deixando rastro de destruição. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. Amigos e parentes de 2 policiais mortos nos confrontos prestaram as últimas homenagens. Os outros 2 agentes mortos vão ser enterrados amanhã. A despedida foi sob aplausos, enquanto o helicóptero fez um sobrevoo. O policial civil Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho, conhecido como Máscara, foi um dos 4 agentes mortos na mega operação. Ele tinha 51 anos. Os amigos lembram que o colega estava há 26 anos na corporação e vivia um bom momento profissional e pessoal. Acabou de ficar avô, 20 dias que ganhou um netinho. 20 dias. Foi promovido agora. Tem uns dias que ele foi promovido. Muita emoção também no enterro do outro policial civil atingido no confronto. Rodrigo Veloso Cabral tinha 34 anos e apenas 2 meses de polícia. Ele deixa mulher e uma filha. Amanhã serão enterrados os corpos dos outros 2 agentes mortos. Os sargentos do Grupo de Elite da Polícia Militar, o BOP, Cleiton Serafim Gonçalves, de 42 anos, e Heber Carvalho da Fonseca, de 39. Nas redes sociais, a esposa de Heber postou a última conversa com o marido. Ela pergunta como estava. Ele responde que estava bem e pediu que a mulher continuasse orando. Os agentes mortos vão ser promovidos postumamente pelo governo do estado. Desde o começo do ano, 126 agentes de segurança foram baleados em confrontos com criminosos na região metropolitana do Rio. Deste total, 60 morreram. Estamos brigando, lutando contra um inimigo, gigante. Vidas de profissionais estão sendo ceifadas de suas famílias, mas infelizmente é a nossa profissão. Apenas ontem foram 9 policiais feridos na troca de tiros nos complexos do Alemão e da Penha. Entre eles, um PM do Batalhão de Ação com Cães e um delegado atingido na perna, que segue hospitalizado em estado grave. Eu nunca mais na minha vida eu vou me esquecer desse dia, 28 de outubro de 2025, em que nós tivemos 4 grandes heróis que deram a sua vida pela sociedade. Vamos voltar ao vivo ao Rio de Janeiro para falar com Pedro Paulo Filho, que traz informações sobre a transferência dos chefes do Comando Vermelho para outros presídios. Pedro Paulo, como é que está essa operação neste momento? Olha, Cris, por enquanto a cúpula do Comando Vermelho foi levada para um presídio de segurança máxima aqui dentro do estado do Rio. Essa medida é provisória até que haja essa transferência para penitenciárias federais. Enquanto isso, todos ficam em isolamento. De acordo com o governo do estado, a ordem para retaliar a mega operação das forças de segurança partiu dos chefes da facção criminosa. Uma transferência para o sistema federal iria dificultar a comunicação com traficantes que dominam os morros cariocas.
O governo federal já recebeu a solicitação pelas 10 vagas e aguarda o andamento dos trâmites legais. Bom, aqui no Brasil existem 5 penitenciárias federais de segurança máxima. Elas contam com celas individuais e ainda banho de sol de apenas 2 horas. Essas unidades são voltadas a chefes de facções criminosas. Cris, Edu. Obrigada, Pedro Paulo. Bom, a gente precisa entender que nesses mais de 40 anos do Comando Vermelho, ele sempre foi uma dificuldade a governabilidade no Rio. E depois dessa mega operação da polícia, o Rio amanheceu sem tiroteios, mas com forte presença de viaturas por toda a cidade. 55 escolas e as principais universidades suspenderam as aulas. Ruas praticamente vazias, portas trancadas, agências bancárias sem funcionar por segurança e viaturas patrulhando as principais vias. Foi assim o dia numa das áreas comerciais mais movimentadas da Zona Norte. O clima ainda era de medo depois da operação policial para combater os narcotraficantes do Comando Vermelho. Nas redes sociais, ordens e ameaças circulavam. Devido às vidas que se foram no dia 28 de outubro, nenhum comércio deve abrir. Quem não respeitar vai ser severamente cobrado. Eu acho que o receio das pessoas é na retaliação que pode acontecer, né, do tráfico em relação à operação de ontem. Essa é a nossa preocupação hoje. Mesmo assustados, alguns comerciantes se arriscaram para não perder o dia de trabalho. Vou tentar abrir a loja, porque senão é um prejuízo muito grande para a gente que é trabalhador, né? Fica no meio desse fogo cruzado aí, é difícil para vir, difícil para voltar. A gente que fica nesse prejuízo aí. O Rio de Janeiro voltou ao estágio 1 de normalidade às 6 da manhã. Mesmo assim, o movimento nas ruas foi menor do que o habitual para uma quarta-feira. Para garantir a segurança de alunos e professores, as principais universidades suspenderam as aulas. Na Zona Norte, 55 escolas ficaram fechadas. O policiamento foi reforçado nas áreas de acesso ao transporte público. Pela internet, o prefeito Eduardo Paes escreveu que tudo estava funcionando normalmente, mas pediu atenção à população. O que nós conversamos ontem com o prefeito e com o governador é que a cidade tem que ter uma vida normal. Apesar de tudo que aconteceu ontem, hoje é um novo dia e é para funcionar tudo normalmente. Ainda nessa edição, você vai ter mais informações sobre esse dia seguinte da mega operação policial no Rio. Depois de passar pela Jamaica, o furacão Melissa atingiu Cuba e o Haiti, causando muita destruição. Ao todo, o fenômeno já provocou 29 mortes. O fenômeno chegou a Cuba com ventos de quase 200 quilômetros por hora. Mais de 700 mil moradores estão em abrigos. No sul do Haiti, 25 pessoas morreram. Agora, o furacão Melissa começa a perder força. Caiu para a categoria 3, na escala que vai até 5 de intensidade. Um dia antes, o fenômeno já havia cruzado o território da Jamaica, onde 4 mortes foram confirmadas. Turistas contaram como foi. Vinha vento. Eu falei, meu Deus do céu. E do nada, a luz se apagou. Esta brasileira diz que usou a cama do hotel como barricada. Porque o vento é realmente muito forte. Então, se não tem nada para proteger, ele entra e ele arrasta mesmo. O Reino Unido anunciou o envio de 2,5 milhões de libras em suprimentos, o equivalente a mais de 17 milhões de reais. A lista inclui água, cobertores e kits de emergência. O governo americano também prometeu assistência para ajudar os países caribenhos atingidos. O furacão agora segue pelas Bahamas, como categoria 2. Aqui no Brasil, a forte chuva que atingiu várias cidades no Paraná causou estragos e deixou dezenas de famílias fora de casa. Em Goioxim, a água invadiu casas e deixou famílias ilhadas na zona rural. O temporal também derrubou árvores e causou deslizamentos de terra.
De acordo com a Defesa Civil, 168 moradores tiveram de sair de casa. A principal ponte que dá acesso à cidade ficou fechada para os carros por causa de um alagamento. O município de Autônia decretou calamidade pública por causa das fortes chuvas. Equipes da prefeitura passaram o dia retirando a lama espalhada pela cidade. A força da água arrancou parte do asfalto desta rua e danificou calçadas. Vamos falar mais sobre esse cenário de chuvas na região sul do Brasil? Lidiane Sayuri com a gente. Esses temporais avançam para os próximos dias, Lid? Boa noite. Oi, Edu, avançam sim. Depois da passagem da frente fria pelo sul, a circulação de ventos leva a áreas de instabilidades para o sudeste. Boa noite a você. Cris, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Além de São Paulo, os temporais chegam a Minas Gerais, Rio e Espírito Santo já nesta quinta-feira. Em Curitiba, tempo fechado, com chuva fraca e máxima de 16 graus. Em São Paulo, sol entre nuvens e pancadas de chuva. À tarde, faz apenas 19. Em São Luís, sol com 33. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas entre o sudeste e o centro-oeste. Amanhã, o ar polar, que vem atrás da frente fria, mantém o tempo firme em grande parte do sul do país. Entre o Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, os ventos em altas camadas da atmosfera formam nuvens de chuva. Já no interior do Nordeste, o ar quente e seco mantém o calor e a baixa umidade do ar. Em Florianópolis, faz 21 à tarde. No Rio de Janeiro, 24. 31 em Goiânia. Em Manaus, 32 e até 30 em Fortaleza. Tempo Delivery. O Arlington é de Tobias Barreto, Sergipe. Boa noite, Arlington. Quinta-feira de sol com muitas nuvens e até 31 graus. Na sexta, esquenta até 30 com chuva rápida à tarde. No sábado, faz 30 também, com sol entre nuvens. A Raquel é de Uberaba, Minas Gerais. Oi, Raquel. Se prepare para uma quinta-feira com pancadas de chuva à tarde e máxima de 29. Sexta e sábado serão nublados com chuva forte à tarde. As temperaturas sobem até os 28. Participe do nosso Tempo Delivery. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Edu, Cris. Obrigado, Lid. Ainda nesta edição, de volta às farmácias na mira dos criminosos. Em menos de 24 horas, pelo menos 4 assaltos foram registrados só em São Paulo. E a seguir, diretor da Polícia Federal afirma que foi informado sobre a operação no Rio de Janeiro. O Jornal da Record já está de volta e ao vivo do Rio de Janeiro, agora com o repórter Rogério Guimarães, que viajou para acompanhar a reunião entre a comitiva do governo federal e do governo do Rio. Rogério, boa noite para você. O que é que ficou decidido, hein? Oi, Edu, boa noite para você, boa noite para a Cris. A reunião terminou por volta das 7 horas da noite aqui no Palácio. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que o governo federal vai enviar profissionais especializados para o Estado. E o governador Cláudio Castro destacou a criação de um gabinete de crise. A criação de um escritório emergencial de enfrentamento ao crime organizado, a fim de que as nossas ações sejam 100% integradas a partir de agora, inclusive na perspectiva de vencermos possíveis burocracia, integrarmos inteligências, respeitando as competências de cada órgão. Nós também colocamos à disposição do senhor governador, das demais autoridades de segurança, peritos criminais que podem ser recrutados na Força Nacional e também de outros estados. Também nós temos aqui um banco de dados no que diz respeito ao DNA, balística, tudo isso estamos colocando à disposição do governador. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também afirmou que o governo federal vai ampliar o número de agentes da Polícia Federal e da Força Nacional aqui no Rio de Janeiro. Edu, Cris. Obrigado, Rogério. A gente acompanha.
Esse foi um confronto entre policiais e criminosos que durou cerca de 15 horas ali nos complexos da Penha e do Alemão. Mas se engana quem pensa que os reflexos foram sentidos só na zona norte do Rio. Você vai entender agora a cronologia dessa mega operação. 2.500 policiais militares e civis foram às ruas ainda na madrugada. Às 6 horas da manhã, o confronto com os criminosos começou. As equipes da polícia se dividiram e fizeram incursões em 5 áreas diferentes, nos complexos do Alemão e da Penha. Às 7h30 da manhã, criminosos usaram drones para soltar bombas e atacar policiais. Por volta de 8 horas, esse grupo foi flagrado fugindo pela mata. Perto das 9 da manhã, os primeiros presos começavam a chegar à delegacia. Até o fim da operação, foram apreendidos, com eles, 93 fuzis e mais de 1 tonelada de drogas. No início da tarde, policiais prenderam Belão do Quitungo, braço direito de uma das lideranças do Comando Vermelho. Ao mesmo tempo em que a operação acontecia, a circulação de ônibus na cidade começava a ser interrompida ou alterada. Motoristas também sentiram os impactos da operação nas vias expressas. A linha amarela foi interditada por volta de 1 da tarde. 1 hora depois, foi a vez da linha vermelha. A Avenida Brasil também sofreu interdições pouco depois das 2 da tarde. Perto das 4 horas, as secretarias municipal e estadual de educação divulgavam um balanço de 83 escolas com aulas suspensas. Segundo o secretário de Estado da Polícia Militar do Rio, o confronto dos policiais com criminosos só terminou ontem por volta das 9 horas da noite. O governo da Argentina reforçou a segurança na fronteira com o Brasil. Patrícia Bullrich, ministra da Segurança, anunciou um alerta máximo nos acessos ao país e disse que a intenção é evitar que criminosos em fuga entrem em território argentino. O governo classifica o Comando Vermelho e o PCC como grupos terroristas. O país também prometeu monitorar todos os brasileiros que chegam e garantiu que os turistas não serão incomodados. Depois do intervalo, a gente te mostra como esses confrontos no Rio reacendem aquele debate sobre o uso das Forças Armadas na segurança pública. E ainda hoje, Donald Trump demonstra otimismo sobre a China na véspera de encontro com Xi Jinping. Reunião com o presidente chinês deve discutir a redução de tarifas e o combate ao tráfico de fentanil. O Ministério Público vai acompanhar as autópsias dos mortos na mega operação de ontem. Renata Igrejas está ao vivo e traz mais detalhes. Olá, Renata, boa noite. Muito boa noite, Cris e Edu. Boa noite a todos. Exatamente, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro abriu uma investigação para apurar a ação das polícias civil e militar na operação nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte aqui do Rio de Janeiro. O MP solicitou acesso às imagens das câmeras corporais dos agentes e vai apurar se as baterias de alguns dos equipamentos descarregaram. Um laudo independente também será feito sobre a autópsia dos corpos. O Ministério Público pediu ainda um plano de segurança para a retomada dos territórios dominados pelos narcotraficantes. O Ministério Público disse que foi avisado às 5 horas da manhã desta terça-feira sobre a operação, mas não participou do planejamento nem da execução dessa operação. Cris e Edu. Obrigada, Renata. Além da comitiva federal, que foi ao Rio de Janeiro para oferecer ajuda a pedido do presidente Lula, que você já viu nessa edição, governadores de centro-direita também anunciaram que vão ao Rio para hipotecar apoio ao governador Cláudio Castro. Hoje de manhã, o presidente Lula se reuniu no Palácio da Alvorada com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Defesa, José Múcio, da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Lewandowski, a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, e o diretor-geral da PF foram destacados para tratar sobre a segurança pública do Rio, diretamente com o governador Cláudio Castro. Lewandowski disse que o governo é contra o uso de força bruta
para conter a atuação das organizações criminosas e afirmou não haver bala de prata para resolver o problema. Em apoio a Cláudio Castro, governadores de centro-direita vão amanhã ao Rio de Janeiro para discutir um possível envio de recursos e apoio policial. Entre os governadores já confirmados estão o de Santa Catarina, Jorginho Melo, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o de Goiás, Ronaldo Caiado. Nós temos que entender que o Rio de Janeiro hoje é um local onde todas as lideranças do Comando Vermelho no Brasil estão ali concentradas, porque ali eles têm um verdadeiro espaço totalmente dominado e imune a qualquer ação da justiça ou da lei do Brasil. Ainda nessa edição, nós voltamos ao tema da operação no Rio de Janeiro. Guilherme Boulos tomou posse hoje como ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. A cerimônia no Salão Nobre do Palácio do Planalto reuniu principalmente representantes de movimentos sociais. Boulos, ex-líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, deixou o mandato de deputado federal para assumir o cargo no lugar de Márcio Macedo. O presidente Lula participou do evento, mas não discursou. Boulos pediu um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da ação policial no Rio de Janeiro. Há um ano das eleições, a mudança é estratégica. A presença de Guilherme Boulos entre os ministros mais próximos do presidente tenta reaproximar o governo dos movimentos sociais. Colocar o governo na rua, a rodar todos os cantos desse país, ouvir as pessoas, conversar olho no olho, ter a humildade de ouvir críticas. Atenta ao movimento, a oposição quer explorar exatamente o que deu projeção a Boulos como líder do MTST, as invasões ilegais de imóveis. Agora é um governo de suprema e extrema esquerda, porque o deputado federal Boulos, ele é um extremista de esquerda e todos sabemos disso, além de tudo invasor. Agora, a partir de hoje, o Palácio Planalto foi invadido por mais um extremista da esquerda. O presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, deputado Pedro Lupion, se filiou hoje ao Republicanos. Ele assume a presidência do partido no Paraná. Pedro Lupion assinou a filiação ao Republicanos ao lado do presidente nacional da sigla, deputado Marcos Pereira, e do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que também é do Republicanos. Lupion tem 42 anos, é do Paraná, está no segundo mandato como deputado federal e hoje comanda a maior bancada temática do Congresso, com 303 deputados e 50 senadores. Vocês estão recebendo um colega leal, parceiro, responsável, combativo, mas que briga intransigentemente por suas pautas. E eu pretendo que a gente consiga ter uma longa e auspiciosa jornada junto ao Republicanos. Com a entrada de Pedro Lupion, o Republicanos tem agora 46 deputados. Na casa ao lado, são 4 senadores. O partido comanda ainda 433 prefeituras. A expectativa do Republicanos é chegar ao ano eleitoral de 2026 com uma bancada ainda maior no Congresso Nacional. O ano que vem, não tenho dúvidas que nós caminharemos para eleger entre 50 e 60 deputados, se Tarcísio, que está chegando, não for candidato a presidente, porque se for aí, passa de 70. Para o presidente da Câmara, com o aumento da bancada, cresce também a responsabilidade com o Brasil. Fazermos a boa política, discutir os temas que verdadeiramente mudam para melhor a vida das pessoas, melhoram as condições do país de ser cada vez mais um Brasil que produz, um Brasil que tem oportunidades, que explora bem as suas potencialidades e que procura construir uma realidade melhor para os mais de 200 milhões de brasileiros. E você vai ver a seguir: grupo suspeito de ameaçar comerciantes e matar pessoas em situação de rua é preso em São Paulo. E também, domingo, às 8h30 da noite, tem Vasco e São Paulo, aqui na Record. Depois de voltar a vencer, o São Paulo tenta parar o embalado Vasco da Gama, que tem uma das melhores campanhas do retorno do Brasileirão. Domingo tem Vasco e São Paulo pelo Brasileirão aqui na Record. A torcida vascaína, olha só, esgotou todos os ingressos, faltando 4 dias para o jogo. Paloma Totti com a gente, boa noite. O que uma boa fase não faz, hein, amiga?
Pois é, boa noite para vocês, boa noite para você. Quase 22 mil torcedores estarão presentes na partida em São Januário. O vascaíno tem todos os motivos para estar confiante. A equipe embalou no segundo turno. Já o São Paulo voltou a vencer e também disputa uma vaga na Libertadores do ano que vem. Um é o 8º colocado do Brasileirão, o outro o 9º. Duas equipes e um mesmo objetivo. Podemos sonhar em chegar a Libertadores, mas é o primeiro passo. Acho que a primeira coisa é começar a caminhar outra vez, para depois começar a correr e talvez voar. Quem está voando é o Vasco da Gama. No retorno do Brasileirão tem um desempenho digno de líder, 23 pontos. A mesma campanha do Palmeiras, o primeiro na classificação geral. Os resultados estão acontecendo, a gente está muito feliz por isso, espero que isso continue. São 4 vitórias seguidas, bem diferente da situação do São Paulo, que só na última rodada quebrou uma sequência de 3 derrotas. E o Vasco não traz boas lembranças ao tricolor paulista em 2025. No primeiro turno, venceu no Morumbis e causou a demissão do técnico Luiz Ubeldia. Os dois vão se enfrentar domingo às 8h30 da noite com transmissão da Record, do R7 e do Record Plus. A boa notícia para os São Paulinos é que o atual treinador Hernan Crespo nunca perdeu do Vasco. Foram 2 jogos com o São Paulo e 2 no comando do Defensa e Justiça da Argentina. 3 vitórias e 1 empate, sempre em confrontos mata-mata, eliminando o Cruz Maltino na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Já sabemos que pode acontecer um pouco de tudo, mas ninguém deve duvidar deste grupo em quanto a sacrifício, profissionalidade, entrega, vontade. Reforçando o convite, domingo, 8h20 da noite, tem Vasco e São Paulo ao vivo na tela da Record pelo Campeonato Brasileiro. Cris, Edu. Valeu, Paloma. Destaque internacional. O governo de Israel acusou o grupo terrorista Hamas de tentar atrapalhar o plano de cessar-fogo do presidente Trump na faixa de Gaza. Segundo o Ministério das Relações Exteriores de Israel, o Hamas viola constantemente o acordo de paz para evitar o desarmamento do grupo terrorista. Ontem, militares israelenses foram atacados no sul do território. O soldado Yona Efraim Feldbaum morreu no confronto. 13 corpos de reféns ainda não foram devolvidos. A resposta de Israel foi atacar as lideranças do grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. Segundo o exército, 5 comandantes que participaram da invasão a Israel em 7 de outubro de 2023 foram mortos nos bombardeios. Na manhã de hoje, as forças israelenses anunciaram a retomada do cessar-fogo. Em Nova York, o primeiro-ministro do Catar afirmou que o grupo terrorista Hamas precisa entregar as armas. Assim, palestinos e israelenses estarão seguros, afirmou o premier. Donald Trump chegou hoje à Coreia do Sul. Na véspera do encontro com Xi Jinping, o presidente americano acredita que chegará a um acordo comercial com a China. O presidente foi recebido com honras de chefe de Estado ao desembarcar no país. O presidente Lee Jae-myung entregou a Trump a mais alta condecoração da Coreia do Sul. Quero usar agora, brincou Trump. Os sul-coreanos pretendem investir o equivalente a 2 trilhões de reais nos Estados Unidos. Em troca, os americanos vão diminuir para 15% as tarifas sobre automóveis importados da Coreia do Sul. Trump ainda participou de um encontro de cooperação econômica Ásia-Pacífico e amanhã tem a reunião mais aguardada dessa viagem, com o presidente chinês Xi Jinping. Donald Trump acredita ser possível reduzir as tarifas sobre a importação de produtos chineses. Em contrapartida, quer que Pequim ajude no combate ao tráfico de fentanil. O analgésico é um opioide altamente viciante e o maior responsável pelas mortes por overdose aqui nos Estados Unidos. A China é a principal fonte de produtos químicos usados na fabricação da droga que chega ao território americano por diferentes rotas. Os chineses responderam que estão dispostos a cooperar. A Justiça de Paris informou que os 2 suspeitos presos na semana passada admitiram participação no roubo ao Museu do Louvre.
Os homens que vivem na região metropolitana de Paris são apontados como integrantes da quadrilha responsável pelo furto milionário das joias da coroa francesa. As peças avaliadas em mais de 500 milhões de reais ainda não foram encontradas. Segundo a promotoria, elas não são vendidas facilmente. Qualquer pessoa que comprar ou esconder as joias poderá responder por receptação. De volta ao Rio de Janeiro com o repórter Rogério Guimarães, que está em frente à sede do governo do estado. Rogério, o secretário da Polícia Civil disse hoje que 63 corpos foram achados naquela região de mata, no Complexo da Penha. Como é que está o trabalho de identificação, hein? Oi, Edu, pois é, essa identificação está em andamento e os primeiros corpos só devem ser liberados para os familiares no sábado. Ao todo, 119 pessoas morreram, 4 eram policiais. Hoje, dezenas de corpos foram encontrados numa região de mata, no Complexo da Penha, na zona norte do Rio. Os números dessa operação impressionam. Além dos mortos, 113 suspeitos foram presos ontem, 33 de outros estados, principalmente chefes do tráfico do Paraná, que comandavam o crime à distância. 93 fuzis foram apreendidos. Além da abertura aqui no Rio do Escritório Emergencial de Enfrentamento ao Crime Organizado, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, falou de outras medidas que terão apoio do governo federal, como o aumento do efetivo da Polícia Rodoviária Federal com mais 50 homens e também, segundo o ministro Lewandowski, um incremento do serviço de inteligência do governo federal aqui no estado do Rio de Janeiro. Cris, Edu. É isso, Rogério. A gente vai acompanhar, sobretudo, essa história de chefes de facção do norte do país, como do estado do Pará, integrarem o Comando Vermelho. Mais de 750 animais foram resgatados numa operação contra o tráfico de espécies ameaçadas. 18 pessoas foram presas. Em Minas Gerais, as equipes encontraram diferentes espécies de pássaros exóticos, jabutis, rãs, aranhas, lagartos e cobras. Boa parte estava em cativeiros irregulares em condições de maus tratos. Na Bahia, policiais militares encontraram caixas com filhotes de tartarugas. A operação de combate ao tráfico de animais silvestres aconteceu em 11 estados e foi coordenada pela Associação Brasileira de Membros do Ministério Público de Meio Ambiente. Ao todo, as equipes apreenderam 755 bichos, além de gaiolas, celulares, armas e munições. Os animais resgatados em Minas Gerais estão aqui no centro de triagem do Ibama. Depois, serão encaminhados a centros de reabilitação para receber os cuidados veterinários. Alguns poderão ser devolvidos à natureza. Outros vão permanecer em criadouros ou zoológicos autorizados. Muitos desses animais que vêm do tráfico de animais silvestres, que vêm do tráfico, eles têm um potencial de retornar à sua vida natural, que é o que nos reconforta e traz um prazer muito grande para a gente diante desse processo como um todo. 3 homens foram presos, suspeitos de integrar uma quadrilha que fazia ameaças a comerciantes na região central de São Paulo. A polícia também investiga homicídios de pessoas em situação de rua atribuídos ao grupo. De acordo com as investigações, os 3 presos ofereciam um serviço clandestino de segurança particular a lojistas e ambulantes na região central da capital há pelo menos 1 ano. Eles castigavam com violência quem desobedecesse às regras impostas pelo grupo. Furtos de mercadorias praticados por pessoas em situação de rua eram punidos com agressões físicas. Segundo a polícia, as ações violentas resultaram em 2 mortes e uma tentativa de homicídio. Crimes que ocorriam sempre em vielas, onde não há câmeras de monitoramento. Aqui, parte da ação pode ser vista. Um homem caminha ao lado de 2 mulheres pouco antes do ataque. Um dos suspeitos, de boné amarelo, vai atrás. Depois da agressão que terminou em morte, dá para ver o momento da fuga. Dos 5 homens que aparecem nas imagens, 3 foram identificados e estão presos. Nós descobrimos que os crimes eram cometidos com emprego de faca, com emprego de correntes e outras armas brancas. Ainda que tenham cometido algum furto, mas a violência pelo qual eles passaram realmente era brutal. Correntes e celulares foram apreendidos. Comerciantes que faziam pagamentos pelo serviço de segurança serão chamados para prestar depoimento. A polícia procura outros 2 homens. As defesas dos 3 presos não foram localizadas.
Em menos de 24 horas, 4 assaltos a farmácias foram registrados na região metropolitana de São Paulo. Em um desses casos, um taxista de 57 anos foi baleado e morreu. Ele estava ali comprando medicamentos, mas teria sido confundido com um segurança da loja. O taxista Marcelo Silveira foi rendido no corredor da farmácia por um dos assaltantes. Os dois parecem discutir e o criminoso atira. O taxista chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. A farmácia fica no bairro do Morumbi, um dos mais valorizados da capital paulista. Testemunhas disseram que os criminosos fugiram daqui em uma moto vermelha. Eles teriam ido em direção a uma comunidade próxima. A polícia faz buscas na região e analisa outras imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os suspeitos. Até agora, ninguém foi preso. São Paulo registrou neste ano mais de 1.700 ocorrências de furtos e roubos em farmácias, um número maior do que no mesmo período do ano passado. Há uma escalada de violência também, porque os roubos estão cada vez mais agressivos, né? Geralmente com pessoas armadas, ameaçam os nossos colaboradores. Em outro flagrante, durante a madrugada, 3 criminosos roubaram R$80 mil em medicamentos e dinheiro de uma farmácia na zona oeste da capital. Na fuga, foram perseguidos e acabaram presos depois de bater com o carro. Uma insegurança total. A gente sai, mas a gente nunca sabe se vai voltar, né? A Secretaria da Segurança Pública do Estado afirmou que tem intensificado as operações contra o mercado ilegal de medicamentos para combater esse tipo de crime. A Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias criou um comitê interno de segurança. O objetivo é principalmente compartilhar informações, imagens, ou seja, informar para a polícia, informar para a área de segurança, exigir providências, até para documentar mesmo as situações que estão acontecendo. A gente fica por aqui. À 00:30 tem mais Jornal da Record. As reportagens de hoje você confere no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça, a programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com o 3º capítulo da novela Mãe. E logo depois de Reis, tem a prova do fazendeiro ao vivo em A Fazenda. Não perca! Ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Boa noite. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.